aí, Aquário, como é que vocês estão? Sentei aqui, tô com meu cafezinho, pega o seu, pega a sua água e vamos aqui ver uma energia para julho. Uma narrativa, uma história, energia geral. O que tem aqui pra gente falar para Aquário, Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, no signo de Aquário, ou quem chegou aqui por causa do título. Candomblé, essa carta saiu para algum outro signo. Candomblé é uma flor do cerrado, né? Que ela resiste a temperaturas muito quentes e inclusive até ao fogo, assim. Tem uma densidade aqui, Aquário. Você tá perdendo território, mas resistindo. O mês de julho pode vir com uma sensação, alguma espécie de acontecimento aqui de você estar perdendo alguma espécie de lugar que você vive ou aqui algum tipo de território. Mas essa essa perda, ela reflete aqui, ela mostra uma transmutação que ou o Aquário pediu ou o Aquário precisa viver. E eu vejo aqui como se Aquário estivesse dançando no meio desse fogo, no meio desse território que queima, no meio desse território que está sendo devastado. O que é esse território? 10 de copas. Esse território é algo que envolve família, tá? Que envolve família. Ou aqui é algo que envolve uma idealização de alegria. Pode ser algo que representa alguma espécie de estabilidade para Aquário. Para muitas pessoas também pode ser até uma concepção mesmo, tá, Aquário? Do que representa estabilidade e do que representa uma relação ou uma família feliz. Mas eu sinto muito mais num lugar de realização. Algo que realizava Aquário vai transmutar. Me dá mais uma carta para esse 10 de copas. Para muitas pessoas pode ser uma casa, tá? Uma casa aqui mesmo de família. A casa, se você mora numa casa com a sua família, 6 de copas. O karma. Esse território que tá pegando fogo é o 10 de copas com 6 de copas. Algo, Aquário, aqui é como se algo que você idealizou começa a parecer repetitivo. E isso aqui tem muito a ver para mim com a repetição de ciclo. Com almejar algo, idealizar algo, conquistar algo e aquilo parar de alimentar, sabe? A ânsia de ter, o tédio de possuir.
Mas para muitas pessoas eu sinto que é uma quebra mesmo, Aquário, uma queima muito grande aqui no que você identifica como o que é família, o que é aconchego. O seu ideal de aconchego, de família, tá meio que virando cinzas aqui. Que potente essa leitura. Me ajuda aqui. Para muitas pessoas pode ser uma relação, tá? Uma relação ou alguém que você mora junto. Ou algum contrato de trabalho. A gente tem a carta do anel aqui no fundo, mas me dá uma carta, por favor, para esse 10 de copas com esse 6 de copas. A lua. Eu sinto com a lua, muito curioso. Essa carta me deu uma sensação assim de tipo, Aquário. É como se grandes coisas te esperam. E se você se acomodar aqui numa espécie de idealização ou num lugar que te dá sempre mais do mesmo, não há essa transformação que Aquário precisa, que Aquário pediu, de borboleta aqui, sabe? Para muitas pessoas esse espaço possa ter alguém aqui também que é uma pessoa que você se sente infantil perto dessa pessoa. E não no bom sentido, no sentido. Não no sentido do divertimento, da ingenuidade massa, não. No sentido assim de. Ai, tem uma palavra tão específica que eu queria lembrar agora. Mas é isso, é como se essa pessoa te infantilizasse. Dentro desse território, dentro desse espaço, dentro dessa relação, dentro desse trabalho. Ou pode ser também uma postura de Aquário. Uma postura que Aquário tem aqui. É mais isso, né? Ok, é um pouco mais isso para a maioria das pessoas, tá? Aqui, Aquário, é como se esse território ou esse espaço de idealização que você vive os seus territórios de trabalho, seus territórios relacionais aqui. Território, eu tô falando de uma maneira subjetiva, né? Como se fosse esse espaço-tempo, essa construção aqui. E aí podem ser várias coisas, né? Por isso que eu vou falar território nesse sentido, porque pode ser um lugar que você trabalha, pode ser uma relação, pode ser a casa que você mora, sabe? Aqui é como se talvez Aquário às vezes se coloque ainda numa posição de se infantilizar, sabe? Como se você tivesse aqui às vezes uma visão muito idealizada, ou às vezes você se comportasse mesmo de uma forma infantilizada diante de um cenário que você deveria estar se transformando, Aquário. O que é essa figura dançante, essa borboleta para Aquário? Essa transformação, essa transmutação que esse fogo traz? A morte. Caraca! A morte caiu em cima do 10 de copas e do 6 de copas.
Esse fogo, Aquário, eu vejo muito como uma intervenção divina, mas às vezes eu não gosto de falar essa palavra porque parece que é algo que está distante das nossas mãos, né? Como se a gente não tivesse o controle sobre aquilo. Mas eu sinto que é como uma movimentação de Aquário também. Não é uma intervenção divina no sentido de que astros, energias estão se movendo e eu não tenho nada a ver com isso. Não, é a intervenção divina de um divino que há dentro de Aquário. É o seu divino, Aquário. É a sua extensão divina, é a sua extensão espiritual que está manifestando consciente ou inconscientemente esse fogo nesse território. Porque não cabe mais em Júlio essa postura infantilizada. Não cabe mais em Júlio uma idealização aqui do que é a felicidade, do que é a família, do que é a relação. Júlio chama Aquário para uma jornada aqui de renascimento. De compromisso, Aquário, de compromisso com você. De compromisso com a sua criança. É como se Júlio também está dizendo assim, olha, Júlio é o momento que vai despertar aquele adulto que essa criança sempre precisou ou sempre quis ser. Existe uma espécie de... Eu sinto como se você... É uma espécie de infantilização mesmo aqui, Aquário. Como se você se visse de uma maneira infantilizada. Você não se vê na potência que você é. E essa espécie de infantilização que eu sinto aqui é como uma proteção também. É como aqui, e aí por favor, não entendam mal isso que eu vou falar, mas aqui é como um lugar de vítima que você se lê, de incapacidade, como se você fosse uma criança. E talvez isso é um sentimento que você carregou muito em infância. Esse sentimento de ser vítima mesmo, esse sentimento de incapacidade diante aqui de um território, diante aqui de uma família, diante aqui de um contexto que você viveu, diante de algum luto que você viveu com essa carta da morte, pode ser também. Só que aqui é como se Aquário Aquário já é adulto, Aquário não é mais criança. Aquário já mudou de território. Muitos territórios que Aquário viveu aqui pegaram fogo, mas Aquário continuou resistindo, vivendo, se transformando. Mas aqui parece que agora é uma espécie de postura, Aquário, que Júlio está vindo para dizer assim, olha, esse território vai queimar para que essa postura mude. Porque aqui eu sinto que Aquário tá saindo desse 10 de copas com esse 6 de copas para essa energia aqui. Eu não sinto essa carta num sentido ruim não, tá? Eu sinto essa carta numa energia muito poderosa aqui, muito potente. Que é essa energia desse fogo do candombá. Vamos ler o que tá escrito aqui no livrinho do oráculo? Esse oráculo é novo e aí eu tô me adaptando a ele ainda. Palavra-chave: fogo, ação, renascer das cinzas, purificação, força, impulsividade. Se você tirou essa carta, não é hora de ficar parado, é hora de agir. Agir no momento certo requer sabedoria. Cante, dance, faça exercício físico. Existe um mundo lá fora e a vida não para. Pode ser que você esteja se sentindo muito agitado ou impulsivo em certas áreas da sua vida. Então canalize essa energia para o bem, para o que você quer construir. Se estiver sentindo muita ansiedade, é melhor correr. Corra, pule, grite, soque coisas. Ele fala só saco de boxe, né? Eu falei coisas aqui. Não soquem pessoas. Soquem coisas. Menos agir nessas horas. É tipo assim, extravase a energia antes de agir. Depois de extravasar, pare e pense. Aí você segue em frente.
A força contrária dessa carta, que é o que eu sinto que possa estar acontecendo, é a estagnação. Talvez você esteja se sentindo de mãos amarradas e o fogo vem pedindo, haja, tome alguma decisão. A natureza do fogo é queimar, é arder, é pulsar, é transformar através das cinzas. Eu sinto que é isso, essa parte da carta que pede mais energia aqui, Aquário. É tipo assim, não é mais sobre olhar esse território queimar, esse sonho ruir, essa relação agoniar, esse espaço te incomodar aqui, esse compromisso, esse contrato te paralisar. É tipo assim, olha, se aquilo que eu idealizei não tá dando certo, se aqui tá ruindo, se eu tô me sentindo infantilizado, paralisado aqui dentro, o que é que eu posso fazer? E não cabe mais, Aquário, aqui, um discurso de infantilização, de eu não consigo, de não é pra mim, de eu não sou bom, de criança, de criança aqui. De criança em situação de vulnerabilidade. Você não é mais, Aquário, uma criança em situação de vulnerabilidade. E eu sei que esse é um assunto muito delicado que eu tô falando, mas a energia tá me puxando para um puxão de orelha mesmo. E eu falo da forma como a energia me toca para falar. Não tem mais espaço, Aquário, para você aqui agir feito uma criança vulnerável. Ou aqui feito uma criança muito nostálgica. Muito apegada ao passado, muito apegada ao que poderia ser. Não é sobre o que foi, nem sobre o que poderia ser, é sobre o que é, Aquário. Esse território tá pegando fogo, você vai ficar parado olhando queimar? Como você vai reagir a essa chama? De que forma você vai usar esse fogo? Você vai fugir desse território? Você vai ajudar ele a terminar de queimar para você reconstruir algo ali em cima a partir daquelas cinzas? O que é que você vai fazer, Aquário? Como é que você vai comer essa morte? Algo em Aquário precisa morrer para dar espaço aqui a algo mais vivo, sabe? Ao movimento. Júlio te chama para a vida, Aquário, para o renascimento. Se algo está se repetindo na sua vida, se algo que já aconteceu está acontecendo de novo, não é por acaso. O karma aqui no fundo, ó. Ciclos. Há uma oportunidade muito interessante aqui de você quebrar ciclos, Aquário. De você mudar uma espécie de postura aqui que te coloca num lugar de estagnação e idealização. De algo que nem te cabe. Ah, essa família perfeitinha. Ah, esse trabalho CLT que não sei o que eu vou... Que, sabe assim, tem uma coisa de ah! Chega! Cansei! Tem uma coisa que esse candomblé tem uma coisa assim, até eu tacando fogo, bicha, nesse território que eu não aguento mais. Obviamente que a gente tá falando, né, gente, aqui... incendiários. Estamos falando aqui subjetivamente. Eu tacando fogo nesse território porque eu não aguento mais, Rubija. Eu não aguento mais vir para esse lugar todo dia, olhar para a cara dessa pessoa todo dia. Eu não aguento mais estar dentro dessa casa com essa família, com essa pessoa, com esse cidadão. Não aguento mais esse emprego. Eu não aguento mais essa rotina. Eu não aguento mais. Ah! Grita, bicha. Sei lá, conselho. Pra mim até acabou aqui a leitura. Os pássaros com a montanha. Mente, voz. Cuidado com as vozes que você escuta. A maioria dessas vozes não são suas. E muitas vozes que você escuta, sejam elas físicas de pessoas, ou sejam elas as vozes da sua mente, criam muito empecilhos para você. A maioria dos empecilhos aqui que tem na sua vida, ou é porque você escuta pessoas que você não deveria escutar, ou porque você escuta essas vozes da sua mente, que são vozes que não são suas.
E outro caminho que essas cartas me mostram como conselhos é que, tipo assim, sim, Aquário, há dificuldade. Há empecilhos grandiosos nos caminhos, principalmente nesses caminhos de sonho. Não é jardim, paraíso, utopia, não. É difícil. É preciso ver queimar. É preciso ter coragem de fazer morrer para achar, de fato, o que é, que seja lá o que for. Que Aquário quer, que Aquário sonha, que preenche Aquário, que nutre Aquário. Mas você tem asas, mano, pra voar por cima dessas montanhas também. Mas tem que sair do ninho. Ah, porque eu sou muito pequeno. Ah, porque aquela montanha é muito alta. Ah, porque, olha, aquele passarinho foi e não conseguiu. Bateu de frente, caiu. Aí onde é que você tá ancorando a sua energia? A sua mente, o seu coração, o seu desejo? Tá se contentando com muito pouco aqui, Aquário. Por isso que tá vendo queimar. Aqui eu posso até me contentar com pouco, mas eu nunca vou me sentir nutrido. Sempre vai haver um incômodo, sempre vai haver algo queimando dentro de mim, uma agonia, uma inquietação, porque não é o meu destino aqui. Porque não é o meu sonho aqui, porque não é dessa forma que eu quero construir. Não é essa família margarina que eu quero, não. Pra minha vida, não. Não é o normal, não, que eu quero viver, não. Gente, me exaltei, mas foi a energia que pediu aqui, tá? Existe uma energia de exaltação, fiquei com calor, nem bebi meu café, dei 2 goles. Mas é a energia da leitura. E agora eu tô me entregando de uma forma diferente as leituras, como elas chegam. E é isso, tá? Energia muito potente. Pra mim, essa carta aqui, ela é o arcano da sua leitura. Pesquisa mais se você se sentiu movido aqui por essa leitura, tá? Pesquisa sobre essa carta, sobre a carta da morte no tarô, sobre o que ela significa. Expande também essa visão negativa que existe sobre essa carta, porque essa carta é muito maior do que o que falam, né? Que ela representa aqui. E tipo assim, pra mim, essa carta é a carta que representa a força pro seu mês. É hackear, Aquário. Hackear a mesmice, hackear a morte, hackear o fogo, saber renascer. Saber renascer. Para saber renascer, a gente tem que saber morrer. E morrer é bem difícil. Um cheiro grande, boa sorte e até a próxima.